Perfeito, e falando sobre investimentos, alternativas, alocação de recursos, há companhias alocando recursos para a criação de uma nova bolsa de valores no Rio de Janeiro. Nós já tivemos uma bolsa no Rio de Janeiro, essa bolsa não funciona mais nos dias de hoje. Senhor Marcelo Kober, temos alguns personagens, algumas companhias, alguns importantes fundos de investimento envolvidos nesta discussão. Essa viabilização da criação da Bolsa do Rio de Janeiro foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa da cidade e temos, claro, essa percepção de que o mercado começa a voltar um pouco mais de atenção para o Rio de Janeiro como um centro financeiro. Ficamos excluídos aqui ao Centro Financeiro de São Paulo. O Centro Financeiro de São Paulo praticamente é o único centro financeiro que envolve negociação de ativos de renda variável, negociação em bolsa de valores do país. E agora esse regresso, ou tentativa de regresso, ainda temos algumas etapas a serem cumpridas. Eu queria um pouco dos detalhes dessa negociação, dos detalhes deste projeto que já há muito é discutido na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto discutido não só na cidade do Rio de Janeiro, o próprio Mubadala, que é esse fundo que está interessado em desenvolver essa nova bolsa, independente de ser no Rio de Janeiro ou não, ele já vem há algum tempo com esse discurso, né? Existem estudos aí há pelo menos 10 anos para a criação de uma nova bolsa no Brasil, mas existiram alguns avanços regulatórios que permitem que a gente possa dizer agora que de fato parece que está próximo ou mais próximo de sair do papel. A ATG, a empresa que tem esse projeto para a nova bolsa, foi comprada pelo Mubadala Capital ano passado. E eles já entraram então com o processo na CVM para a abertura da bolsa e no Banco Central para a abertura da clearing. A expectativa é que a operação comece a funcionar até o final de 2025. O Cláudio Prakolnik, me perdoe se eu não estou falando corretamente o nome, que é o CEO dessa nova bolsa, deu declarações de que a empresa deve estar tecnologicamente pronta para operar já no final desse ano, agora no final de 2024, mas depois disso o Banco Central e a CVM vão ter que testar os sistemas, o que leva cerca de 6 meses. Quando esses testes forem concluídos, a ATG terá outros 6 meses para colocar a bolsa em funcionamento. O CEO diz ainda que temos capital financeiro, tecnológico e humano, então a bolsa vai acontecer. É só uma questão de tempo e a nossa estimativa é que aconteça nesse prazo. Qual prazo? Prazo de até o final de 2025. Essa bolsa deveria estar funcionando. Quando a ATG tentou lançar a bolsa pela primeira vez, ela enfrentou alguns obstáculos bem importantes. O primeiro deles foi não ter acesso à central depositária da B3, o que inviabilizava o negócio. Mas em 2018, o CAD obrigou a B3 a prestar serviço de depositária para qualquer bolsa que surgisse, como parte de um acordo à época para permitir a compra da CETIP. Completa ainda o CEO dizendo que quando a concorrência começou a bater na porta da B3, eles fizeram uma inversão da tabela de FIIs. Antes, 80% do custo da operação era na bolsa e 20% na clearing. Hoje é quase 90% na clearing e 10% na bolsa. Foi uma ação defensiva que obrigava qualquer novo player a abrir uma clearing, que é algo extremamente caro. A solução encontrada pelo ATG foi trazer um investidor com o bolso fundo, né? Um investidor importante que é o Mubadala, que está investindo os recursos necessários para a ATG criar a sua própria clearing. A empresa não abre o valor do investimento, mas o CEO disse que a exigência de capital por parte do BC é muito alta, dado os riscos sistêmicos. Tem uma outra mudança recente que permitiu o avanço e viabilizou a criação dessa nova bolsa, que foi a Resolução 175 da CVM, editada em 2022, e que prevê, então, todas as condições, documentos e cronogramas necessários para a criação de uma nova bolsa no Brasil. A nova bolsa só se tornou factível porque foi assinado o contrato de depositária com a B3, porque teve esse novo arcabouço regulatório e porque a ATG conseguiu um investidor para bancar a construção da clearing, foi o que disse o CEO. Num primeiro momento, a ideia da ATG é lançar essa bolsa com 4 serviços: negociação de ações no mercado à vista, negociação de fundos imobiliários e índices e o aluguel de ações. A ideia é abrir as portas só com esses produtos para, segundo o CEO, acelerar o processo e já ir trabalhando o payback da empresa. O plano é incluir novos serviços conforme o volume for crescendo. Ainda segundo o CEO, o próximo passo seria entrar no mercado de derivativos, que é um mercado de muito giro, muito volume, e o custo da B3 hoje é muito alto.
Já a listagem é um serviço que a empresa acredita que ainda não vai fazer sentido no curto prazo. É um processo custoso e que requer muita mão de obra. Acho que vamos poder contribuir com isso no futuro, mas não é algo que vejo no curto prazo. É o que diz o CEO dessa nova bolsa, Gabriel. Perfeito. Ô Marcelo Córdova, qual que é o sentimento geral dessa possibilidade? Afinal, sem a listagem, sobrariam poucas alternativas a essa nova bolsa, inclusive o convencimento de grandes companhias já com capital aberto da listagem de ações na Bolsa de Valores. Fica um pouco difícil de entender o que nós negociaríamos nessa Bolsa do Rio de Janeiro, afinal, a listagem, como dito pelo próprio presidente ou representante da ATG, que será administrador ou é pretendida como administradora dessa nova Bolsa de Valores, diz que é um processo ainda muito custoso, muito caro, a emissão de novas ações, a gente conhece bem, né, Marcelo? É um processo bastante difícil a mercado. Então, qual que é o sentimento geral do que nós teríamos de negociação no Rio de Janeiro? Ou ainda são perguntas demais e poucos esclarecimentos? O projeto é realmente bastante incipiente, nós estamos recebendo informações aos poucos. A gente consegue começar a inferir, né, Gabriel, por tudo aquilo que vai sendo dito pela empresa, que vai divulgando aí esse seu avanço, né? Eles divulgaram, inclusive, que começaram o ano com 40 funcionários e já estão com mais de 100 pessoas trabalhando. E sobre esses serviços ofertados, o que dá para inferir dessas declarações da ATG é que eles esperam convencer algumas companhias a migrar a sua listagem para essa bolsa, sem a emissão de novas ações necessariamente, ou sem IPOs num primeiro momento, sem esse serviço de listagem, mas colocar ou convencer as companhias a colocarem as ações ali para serem negociadas ou negociar equivalentes dessas ações. A gente não sabe exatamente como isso pode funcionar ainda do ponto de vista do arcabouço regulatório, mas vamos imaginar algo como se fosse uma ADR da Bolsa da B3 dentro dessa Bolsa do Rio de Janeiro. Mas como você falou, tudo ainda muito incipiente, tudo ainda no campo das possibilidades. A própria empresa vai ainda entendendo qual a melhor estratégia para entrar nesses mercados, mas já divulgou que pretende então seguir para esse empreendimento, que já deu entrada em todos os processos regulatórios e que inclusive espera conseguir viabilizar esse negócio com alguma facilidade, vamos chamar assim. Claro que não é fácil, mas o que disse a empresa é que ela precisa de menos de 4% do volume atual da B3 para conseguir atingir break-even. Então, conseguiria ficar operacional até entender exatamente qual vai ser o seu espaço dentro do mercado de capitais brasileiro. E importante lembrar que, como você falou, o prefeito Eduardo Paes sancionou uma lei de incentivo que derrubou o ISS sobre os serviços de liquidação da clearing da Bolsa de 5% para 2%, o que foi um fator importante para também viabilizar a continuidade desse projeto e, obviamente, as atenções ficam viradas um pouco para aquilo que o Mário trouxe já no começo na nossa introdução. A gente passa por um momento aqui de mercado agora complicado. A liquidez da nossa bolsa está muito, muito restrita. Hoje, no mercado de hoje, fica difícil imaginar dividir essa liquidez em outros mercados, o que faria com que os ativos ficassem bastante ilíquidos. Isso tem consequências muito ruins, mas obviamente aposta aí em outros momentos, aposta em recuperação do mercado, a ATG e o Mubadala, para colocar bastante dinheiro, bastante esforço e tempo na construção dessa nova bolsa, Gabriel. E como você imagina um ambiente de mercado no Brasil? Porque nós conversamos diversas vezes sobre o crescimento do número de investidores aqui no mercado brasileiro, no entanto, um número de investidores ainda bastante pequeno, cerca de 5 milhões de CPFs na Bolsa, boa parte veio com aquela listagem de Nubank, talvez com outras grandes companhias ali que motivaram a entrada de investidores na Bolsa de Valores de forma efetiva. Porque nós tínhamos 1 milhão há poucos anos atrás, antes da pandemia, se não me engano, 1,5 milhão de CPFs na Bolsa, aí dobramos de tamanho, agora 4 milhões, 5 milhões de contas, mas ainda em relação à população economicamente ativa brasileira, é um mercado bastante pequeno. Em questão de valor do mercado brasileiro, se a gente compara o valor de toda a nossa Bolsa de Valores, o Mário já dizia anteriormente,
olhando para as 10 maiores ali companhias norte-americanas, nós temos algumas bolsas brasileiras no valor de mercado de uma dessas companhias, de uma grande Big Tech lá nos Estados Unidos. Então é um mercado ainda bastante nichado, pequeno, difícil de ser operado, mas já vimos alguns avanços nos últimos anos. Primeiro, com um ambiente de negociação de venture capital se desenvolvendo no Brasil, com algumas resoluções da CVM que permitiam a negociação de participação acionária em companhias menores, startups. Em especial, nós já vimos estes movimentos, há alguns ambientes de negociação para startups. Vimos recentemente também uma bolsa de valores digitalizada com tecnologia de tokenização, como é o caso da B4, que é focada em PMEs, pequenas e médias empresas. Já fez alguns IPOs no último ano, se eu não me engano foram 4 IPOs completos até o começo deste ano. Então já tivemos até inclusive emissão de ações tokenizadas nesta bolsa de valores digitalizada, focada em pequenas e médias empresas. A bolsa de valores tradicional, a B3, ela vem apresentando uma redução no seu volume negociado há alguns anos, tendo algumas dificuldades, mas ainda prestando um serviço bastante elogiado aqui no mercado brasileiro e, claro, uma corrida de um cavalo só sempre chega na frente. A B3 é o principal player em questão de mercado de capitais aqui no Brasil. E agora, essa entrada, ou talvez a entrada, a gente ainda não tem nada concreto, efetivo, apenas os anúncios, mas sem uma operação definida e sem todos os detalhes do que seria essa nova Bolsa de Valores lá no Rio de Janeiro. São avanços importantes na sua avaliação, Marcelo Corber, esses que foram conquistados nos últimos anos? É um curto espaço de tempo para tanta inovação, para tantas novidades no mercado brasileiro. São avanços importantes. Você trouxe bem a história do Venture Capital. Teve também um avanço importante no arcabouço a respeito do equity crowdfunding, né? A possibilidade das empresas poderem fazer essas distribuições. Inclusive, a B4 é uma bolsa que se beneficia dessa possibilidade e outros players também do mercado se beneficiam dessa possibilidade. São avanços importantes para um mercado que, como você falou, ainda tem sofrido cada vez mais, infelizmente, nos últimos períodos, com baixos volumes, né? Com baixa liquidez. Esse não é exatamente um problema que uma nova bolsa conseguiria tratar, senão possivelmente pioraria esse problema. Mas também existe esse outro lado que você mesmo trouxe. A gente evoluiu nos últimos anos, ali em 2018, 2019, a gente tinha ali 1 milhão, 1,5 milhão de CPFs. A gente chegou nesses 5 milhões um pouco baseado em Nubank, como você falou, mas o Nubank já saiu dessa conta, então hoje a gente tem 5 milhões puro ali, orgânico, de CPFs na Bolsa. Ainda tem bastante espaço para crescer, ainda tem bastante espaço, inclusive, de migração de recursos para renda fixa, da renda fixa para renda variável. Óbvio, uma vez que a gente veja um movimento mais robusto de descida dos juros, o que não parece ser algo agora para o curto prazo. Mas sim, a gente teve alguns avanços importantes ao longo dos últimos anos. E se a gente for pensar do ponto de vista da livre concorrência, do ponto de vista do incentivo ao livre mercado, foram relevantes e foram importantes esses avanços regulatórios que permitem a criação de uma nova bolsa e que trazem, então, a possibilidade de concorrência para o investidor poder escolher. Qual vai ser o efeito disso exatamente na liquidez? A gente ainda não sabe. Qual vão ser exatamente os serviços prestados pela nova bolsa? Ainda não sabemos, mas temos o compromisso aqui de trazer sempre as atualizações sempre que elas estiverem aparecendo por aqui, Gabriel. Perfeito. Senhor Mário Goulart, concorrência para B3 é talvez um risco bem-vindo para a companhia, já que temos, sempre que conversamos sobre B3, falamos sobre um mercado de monopólio, ou seja, apenas uma companhia atuante de forma efetiva, com bastante escala no Brasil. A concorrência é talvez um risco bem-vindo para a companhia ou pode trazer alguns problemas para o acionista de B3? Eu acho que é sempre bem-vindo, força a empresa a se atualizar, se modernizar. Então, é sempre uma coisa positiva, é positivo para os usuários. O que eu realmente não vejo, para mim não faz sentido nenhum, é uma bolsa nova num momento de encolhimento do mercado, num momento de... Inclusive, nos Estados Unidos, que você tinha um monte de bolsas, elas estão se consolidando em
em um número menor de bolsas. Se isso é uma tendência de mercado, eu acho um pouco estranho esse movimento todo. Como ele já vem sendo dito há muitos anos e nada de efetivo acontece, eu não sei se é só ruído, eu não sei se vale a pena. Mas seria positivo para o usuário de bolsa, para quem utiliza a bolsa, pagar taxas mais baixas. E para a própria B3 é positivo, sim. E eu acho que a B3 vai inclusive, se esforçar em oferecer um produto melhor. Agora, essa notícia aí de que não há a intenção de fazer listagem num futuro próximo, deixa a gente meio... puxa, é o que você mesmo perguntou. Vai funcionar para quê isso aí? Vai tentar pegar um pouquinho de mercado de balcão? Puxa, tem a B4 aí, acho que tem mais uma companhia que também faz mercado de balcão aqui no Brasil. Fica um pouco restrito, né? Vamos acompanhar os próximos passos. Eu, sinceramente, não vejo espaço no mercado, tamanho de mercado para isso, para justificar esse investimento. Perfeito. Senhor Margolar, eu tenho